Fala rapaziada, beleza? Meu nome é Daniel, sou especialista em tracking e esse é um dos vídeos da série que eu tô criando aqui no canal sobre as variáveis definidas pelo usuário, tanto no container web quanto no container do servidor. E dessa vez eu vou falar sobre os cookies, como que vocês podem capturar os valores dos cookies primários com o seu container web ou utilizando o container do servidor, beleza? Então esse vídeo ele vai ter uma divisão em duas partes, então a primeira vai ser sobre o lado web e pro fim vai ser a parte do servidor. Então eu vou ensinar vocês apenas nesse vídeo a capturar o valor dos cookies, não necessariamente eu vou ensinar vocês a criar esses cookies, tá ok? Então, bora lá pro conteúdo. Primeiramente, o que a gente precisa analisar? Eu vou abrir aqui o modo de depuração só para mostrar para vocês. Como que a gente consegue visualizar os cookies que são criados, né? Os cookies que estão armazenados aqui no nosso navegador, beleza? Então aqui abriu o modo de depuração, caso você esteja no Chrome, você pode vir aqui, não só no Chrome, no Safari, no Brave, no Firefox, você consegue abrir aqui o modo de inspecionar. Aqui no caso eu estou no Chrome, então ele abriu o Chrome DevTools, e aqui a gente vai ir em aplicação, beleza? Agora a gente vai procurar pelo nosso domínio, e aqui a gente tem vários cookies que foram criados. O único detalhe aqui é que a variável que a gente vai utilizar, que é a variável de cookie primário, ela só vai conseguir ler valores de cookies que pertencem ao seu domínio ou subdomínio. Então aqui nessa coluna a gente tem os cookies que são criados tanto pelo meu domínio quanto pelo domínio do Facebook, e aí eu só vou conseguir ler os que estão pelo meu próprio domínio, beleza? Que são FBP, underline GA e underline GA aqui, que tem um valor da seção do usuário, tá ok? Então, bora lá. O que a gente precisa fazer dentro do container web, agora que a gente já sabe quais são os cookies primários que a gente tem disponível aí no nosso domínio? Então, a gente vai aqui em variáveis. Aqui em variáveis definidas pelo usuário, a gente vai clicar em nova, configuração da variável, e aqui a gente vai em variáveis da página, cookie primário. A única coisa que você precisa fazer dentro dessa variável de cookie primário é especificar qual é o nome do cookie que você deseja que ele retorne o valor que está aqui dentro nessa segunda coluna da direita. Beleza? Então aqui, por exemplo, eu posso criar a variável de underline GA, é apenas underline GA, então eu venho aqui e salvo. Então é só basicamente a gente colocar aqui o cookie, underline GA e pronto. Aqui ele vai dizer que já existe, né? Já tem uma variável com esse mesmo nome, então eu vou salvar aqui como 2. Vou criar também aqui underline GA este valor aqui, só para ficar de exemplo aí para vocês. Então eu vou salvar e underline FBP. Underline FBP traço 2, porque eu já tenho um cookie criado aqui para ela. E beleza. Agora eu vou abrir o modo de depuração novamente para mostrar para vocês. E ele vai nos retornar os valores que estão armazenados nesses cookies que correspondem a este nome e que são do nosso domínio, beleza? Então aqui, ó. Então se a gente visualizar aqui na janela carregada, as variáveis de cookie, ele me retornou aqui o valor, o underline GA. Aqui está repetido porque eu já tinha esse cookie. E aí a gente tem o FBP e FBC. O FBC é um cookie que eu tinha criado antes, ele não me retornou o valor porque eu precisaria aqui do parâmetro FBCLID, é um cookie criado aqui pela tag do Facebook Pixel. E aí tem o FBP 2, que eu já tinha criado aqui, então ele está repetindo ali em cima. Então é uma variável muito simples, mas também é muito útil caso você deseje ali capturar valores armazenados em cookies e que são do seu domínio, tá ok? E aí, caso você deseje adicionar alguma tag, basicamente, por exemplo, eu queira repassar aqui os parâmetros FBC e FBP, é só você vir aqui em propriedades do objeto e você vai colocar aqui FBC, o cookie FBC. Posso colocar aqui o 2. Agora sim é o FBC. E o FBC, beleza? Aqui eu não vou salvar porque eu tô colocando ela dentro de uma outra variável. Então tá passando aqui, né? O FBC e FBP. Bom, pessoal, agora eu abri o modo de depuração aqui do meu container web e também o modo de depuração aqui do meu container do servidor, beleza? Aqui a gente vem em solicitação de entrada do tipo HTTP, e aqui a gente vai ter algumas informações, tá? Deixa eu trazer o microfone um pouco mais para cá. O que a gente tem? Aqui a gente tem os cookies no cabeçalho da solicitação, tá ok? Então a gente tem o cookie underline GA, underline FBP e o underline GA, underline um outro valor aqui. O que acontece, pessoal? Neste caso, eu tenho um subdomínio dentro do meu próprio domínio, e aí é por isso que eu tô conseguindo ler estes cookies primários, tá? Então se a gente observar, no caso eu tô utilizando aqui meu servidor que é o track.danielbuchner.com.br. Então se eu pegar aqui na requisição e a gente observar em cookies, a gente tem esses cookies chegando, né? Underline FBP e underline GA, beleza? Então se por exemplo eu estivesse enviando aqui na tag do Google Analytics 4
para algum outro domínio que não seja o meu, eu não vou conseguir lá no container do servidor ler os cookies que estão no meu domínio, que é este daqui, beleza? Então, se for um outro domínio diferente para onde você está enviando o servidor, aqui no caso estou enviando para um subdomínio meu, eu no container do servidor eu vou conseguir ler estes cookies primários. Se for um domínio diferente deste domínio aqui, por mais que chegue a requisição no servidor, a gente não vai ter nenhum valor de cookies a ser lidos, tá? Então, como eu expliquei, todos os cookies que foram criados a partir do seu domínio, que são estes daqui, vão chegar também para o servidor. E aí, chegando no servidor, ele vai aparecer aqui na solicitação. E para que a gente possa criar esses cookies primários no nosso container do servidor, é só a gente vir em variáveis. A gente vai clicar em variáveis definidas pelo usuário nova. Configuração de variável, vamos buscar aqui por cookie, e aqui ele vai retornar o valor do cookie. Basicamente é a mesma maneira que a gente fez para criar esses cookies primários aqui no client side, né, que é no caso do lado do cliente. Então, basicamente é só você colocar o nome dos cookies, que é o nome dos cookies que chegaram aqui pra gente. Então, antes do sinalzinho de igual, né, então ele vai retornar aqui o underline GA. Colocar aqui cookie, underline GA. Estes daqui são todos os cookies que chegaram, que foram apenas 3. Underline FBP. Então, a gente pode criar aqui, deixa eu ver, underline FBP. Cookie, underline FBP. Aqui ele vai retornar que já existe um cookie com esse nome, né? Então, vou colocar aqui o número 2, salvar. E pode ser esse daqui também. Deixa eu salvar esse cookie. Na verdade, eu vou utilizar apenas estes dois. Vou abrir aqui o modo de depuração de volta do container do servidor para testar essas duas novas variáveis que eu criei. Deixa eu fechar e abrir de volta que eu não tinha ido aqui. Pronto, agora eu vou abrir o modo de depuração do servidor de volta, do cliente, para chegar essa requisição HTTP. Para carregar. Aqui vai cair o page view, beleza, chegou. E aí agora, em variáveis, a gente consegue ler os valores dos cookies. Então aqui a gente tem o underline GA, underline FBP, underline FBP2. O FBC veio undefined porque não tinha um parâmetro de FBclead na URL, tá ok? Então por isso que ele retornou nulo, beleza? Então você pode criar tanto pelo ler, né, no caso, pelo client-side, server-side. O recomendável é que você crie cookies a partir do container do servidor, tá ok? Porque quando a gente cria cookies do lado do cliente, geralmente é utilizado o JavaScript. E quando a gente cria esses cookies a partir do servidor, a gente consegue ter um nível de segurança ainda maior. Então são os cookies um pouco mais protegidos que podem ter uma durabilidade maior nos dispositivos iOS, beleza? Então espero que eu tenha ajudado vocês. Se inscrevam no canal, deixe o seu like e bora pro próximo vídeo.